E se eu te dissesse que existem versões suas vivendo em lugares onde você jamais entrou? Espaços silenciosos, atrás de espelhos, dentro das paredes, do outro lado da porta que nunca se abre. E se uma delas finalmente quisesse trocar de lugar? A sala do outro lado. Eu acordei com um cheiro forte de álcool hospitalar queimando minhas narinas, misturado a algo mais sutil, quase imperceptível, como o rastro de alguém que acabará de sair do quarto. Meus olhos arderam com a luz intensa, uma claridade que parecia viva, pulsando contra as pálpebras. Tudo ao meu redor era branco, as paredes lisas como papel, o teto impecável, os lençóis engomados sobre meu corpo, até o chão de azulejo reluzia num tom pálido, quase sobrenatural. Por um instante, pensei que estava flutuando num vazio, mas então senti o peso do colchão sob mim, o frio do metal da cama contra a palma da mão. Minha mente girava, confusa. A primeira pergunta que me veio foi: onde estou? A segunda, mais rápida, mais assustadora: quem sou eu? Não demorou muito para a resposta chegar, como se alguém assoprasse diretamente no meu ouvido. Meu nome era Daniel. Daniel Antunes. Professor de literatura, 34 anos, morava sozinho num apartamento pequeno, pais falecidos há anos, sem irmãos, sem ninguém. Uma vida comum, sem grandes dramas ou segredos, pelo menos, era o que eu achava. Os pedaços de mim voltaram aos poucos, como um quebra-cabeça que se montava sozinho, mas ainda faltavam as bordas, as peças que dariam sentido ao todo. Sentei-me na cama, e uma pontada aguda atravessou minha nuca, como se uma agulha tivesse sido cravada ali e retirada em silêncio. Esfreguei o local, mas não havia marca, só a sensação persistente. Olhei ao redor, tentando entender aquele lugar. O quarto era estéril, clínico, com um silêncio pesado que parecia engolir qualquer som, exceto pelo zumbido baixo e constante de uma lâmpada fluorescente acima de mim. Não havia janelas, nem relógio, nem qualquer sinal do mundo lá fora. Apenas uma porta metálica, sólida e trancada, à minha direita, e, no canto esquerdo, uma cortina branca pendurada do teto ao chão. Ela tremulava levemente, um movimento sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer franzir o senho. Não havia vento ali. Não havia nada que justificasse aquilo. Toquei a campainha na cabeceira da cama, um botão vermelho que parecia fora de lugar naquele mar de branco. Minutos depois, a porta se abriu com um clique seco, e um homem entrou. Ele era alto, magro demais, com a pele acinzentada como se não visse o sol há anos. Suas olheiras eram fundas, cavadas, e os olhos tinham um brilho opaco, quase mecânico. Vestia um jaleco branco, impecável, e carregava uma prancheta que não olhou nenhuma vez enquanto falava. Senhor Daniel, que bom que acordou. Como está se sentindo? A voz dele era fria, ensaiada, como um gravador tocando uma fita antiga. Onde estou? Perguntei, minha garganta seca arranhando as palavras. Clínica Santo Refúgio. Um centro de reabilitação psiquiátrica. Você teve um colapso nervoso. Um vizinho encontrou e trouxe até aqui. Está seguro agora. Psiquiátrica? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, carregada de incredulidade. Sim, mas é temporário. 3 semanas, no máximo, e você estará de volta à sua vida. Tudo vai ficar bem. A resposta dele era perfeita demais, polida demais. Pedi um copo d'água, e ele trouxe em segundos, como se já esperasse o pedido. Pedi mais detalhes sobre o tal colapso, mas ele desconversou, dizendo que eu precisava descansar, que minha memória voltaria aos poucos. Quando mencionei a cortina, aquela cortina que não parava de me chamar a atenção, os olhos dele desviaram para o chão por uma fração de segundo, um movimento quase imperceptível. Evite esforço mental por agora, disse ele, já se virando para a porta. Descanse. E então saiu, deixando-me sozinho com o zumbido da lâmpada e aquela sensação crescente de que algo estava errado. Tentei me levantar, mas minhas pernas cederam, moles como se eu tivesse corrido uma maratona. Era efeito de algum remédio, com certeza. Passei o resto do dia ali, preso à cama, encarando o quarto, tentando cavar na minha memória qualquer pista do que me trouxera até aquele lugar.
Mas tudo estava enevoado, como se alguém tivesse apagado os últimos dias da minha vida com uma borracha. Foi então que notei o diário. Ele estava na mesa de cabeceira, pequeno, de capa preta, com uma caneta simples presa à lombada por um elástico. Peguei-o com mãos trêmulas, sentindo o peso dele, o couro frio contra meus dedos. Abri a primeira página, esperando encontrar algo que explicasse aquilo tudo, mas estava em branco, exceto por uma única frase, escrita numa caligrafia que parecia a minha, mas ao mesmo tempo não era. Escreva para não esquecer. Fiquei olhando aquelas palavras por um tempo, tentando entender. Eu não lembrava de ter escrito aquilo. Minha caligrafia era mais firme, mais angular, mas ali havia curvas suaves, quase infantis. Mesmo assim, peguei a caneta, sentindo um impulso que não conseguia explicar, e comecei a anotar. Talvez fosse só um jeito de organizar o caos na minha cabeça. Dia 1, acordei na clínica Santo Refúgio. Não sei como cheguei aqui. Há uma cortina estranha no quarto. Algo está errado. Quando terminei, as luzes do quarto se apagaram sozinhas, mergulhando tudo numa escuridão densa, quase palpável. O único alívio era um brilho azul fraco vindo de um sensor de presença na parede. Foi então que eu vi, a cortina se movia. Não era mais aquele tremular leve de antes. Agora, um vinco subia e descia pelo tecido, lento, ritmado, como se algo respirasse do outro lado. Meu coração disparou, batendo tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando no peito. Fiquei encarando, paralisado, esperando algum som, qualquer coisa, passos, um suspiro, um rangido. Mas não havia nada. Apenas o tecido oscilando, vivo, me observando tanto quanto eu observava. Peguei o diário no escuro, tateando a caneta, e escrevi com mãos trêmulas. A cortina se mexeu. Não há vento. Algo está errado. No segundo dia, me liberaram para o corredor da ala. O homem de jaleco voltou pela manhã, me deu uma bandeja com comida insossa, pão seco, um copo de suco aguado, e disse que eu podia andar um pouco, esticar as pernas. O corredor era tão estéril quanto o quarto, um túnel branco com portas metálicas idênticas à minha, alinhadas em sequência infinita. Os outros pacientes estavam lá, vagando como sombras. Alguns murmuravam para si mesmos, frases desconexas que eu não conseguia entender. Outros apenas encaravam o vazio com olhos opacos, como se tivessem esquecido quem eram. Conversei com um deles, um senhor de cabelos brancos e rosto enrugado chamado Elias. Ele parecia mais lúcido que os demais, com um brilho nos olhos que sugeria que ainda resistia àquele lugar. Primeiro dia? Perguntou ele, a voz rouca, mas firme. Segundo, respondi. Você sabe o que é aquela cortina nos quartos? Ele me olhou por um instante, como se avaliasse o quanto eu podia aguentar, antes de responder. Ninguém fala dela. Ninguém toca. Mas ela mexe quando você pensa no passado. Já reparou? Aquilo me gelou até os ossos. Como ele sabia que eu vinha tentando lembrar. Que eu passava horas remoendo fragmentos da minha vida, buscando o momento em que tudo desmoronou. Perguntei o que havia do outro lado da cortina. Às vezes, é melhor não saber, garoto, disse ele, e se afastou, arrastando os pés pelo corredor. Voltei ao meu quarto com a cabeça fervilhando. Peguei o diário e escrevi. Elias diz que a cortina mexe quando pensamos no passado. Ele sabe mais do que fala. Naquela noite, sonhei pela primeira vez desde que cheguei. Era um corredor longo, coberto de lençóis brancos que pendiam do teto como véus. No fim dele, havia uma sala espelhada, idêntica à minha, mas invertida. Eu estava na cama, mas não era eu. Era algo com meu rosto, deitado, olhos abertos, um sorriso largo e vazio cortando a expressão. Acordei suando frio, o coração na garganta. Fiquei encarando a cortina no escuro, com medo de fechar os olhos novamente. Então, ouvi. Daniel. Era uma voz suave, quase infantil, vindo de trás da cortina. Levantei-me da cama, as pernas ainda trêmulas, e me aproximei devagar. O tecido estava parado agora, mas a voz continuava, um sussurro que parecia rastejar pelo ar. Daniel. Estendi a mão, os dedos a centímetros da cortina,
mas algo me fez recuar, um instinto primal, um frio que subiu pela espinha. Voltei para a cama, peguei o diário e anotei. Ouvi uma voz atrás da cortina. Disse meu nome. Estou com medo. Na terceira noite, decidi enfrentá-la. Posicionei a cadeira da cabeceira bem na frente da cortina, a poucos metros de distância, e me sentei, esperando. As luzes se apagaram como sempre, o brilho azul do sensor lançando sombras fracas pelo quarto. Por um tempo, nada aconteceu. Então, o tecido se estufou. Um contorno surgiu, pressionando o pano de dentro para fora, uma mão negra, de dedos longos e finos, como galhos secos. Depois outra. E mais. 6 mãos, movendo-se lentamente, tateando o tecido como se procurassem algo, ou alguém. Fiquei petrificado, o ar preso nos pulmões. Elas pararam de repente, os contornos desaparecendo, e a cortina caiu inerte, como se nada tivesse acontecido. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a caneta para escrever. Elas estão aqui. Mãos. Muitas. Do outro lado. Elas me veem. No café da manhã do dia seguinte, ninguém me encarava. Os pacientes comiam em silêncio, os talheres tilintando contra os pratos como som no refeitório. Procurei Elias e o encontrei num canto, mexendo na comida sem interesse. Sentei-me à sua frente. Não fique perto da cortina, murmurou ele, sem levantar os olhos. Ela lembra. Ela? Perguntei, o estômago embrulhado. A coisa do outro lado. Sente quem observa. Ele se levantou e foi embora antes que eu pudesse perguntar mais. Voltei ao quarto, peguei o diário e escrevi. Elias sabe. A cortina é uma porta. Naquela tarde, sentei-me na cama com o diário no colo e comecei a desenhar a cortina, tentando capturar cada dobra, cada sombra. Quando terminei, percebi algo estranho. No canto do desenho, havia uma silhueta sombria, alta e disforme, que eu não tinha colocado ali. Fechei o caderno com força, o coração acelerado, e o guardei na gaveta da cabeceira. À noite, os sussurros voltaram, mais claros dessa vez. Daniel, por que você voltou? Escrevi no diário, quase gritando as palavras na minha mente. Quem é você? Deixei a caneta sobre a página e esperei. Então, letras começaram a surgir sozinhas, traçadas numa caligrafia que não era minha. Você já sabe. Minhas mãos tremiam. Perguntei novamente, rabiscando rápido. O que há do outro lado? A resposta veio em segundos. Você. Fechei o diário e o enfiei de volta na gaveta, mas os sussurros cresceram, várias vozes sobrepondo-se, todas dizendo meu nome. Na manhã seguinte, quando peguei o caderno, ele estava aberto numa página nova, com um texto que eu não escrevera. Não tente fugir. Você já está do outro lado. Acordei no 5º dia com o quarto diferente. As paredes pareciam mais próximas, o teto estava mais baixo e cinzento, como se uma névoa tivesse se instalado ali. Levantei-me e fui até o pequeno espelho acima da pia. Meu reflexo me encarava, mas havia algo errado. Pisquei, ele piscou depois. Girei a cabeça, ele girou, mas sem respirar, o peito imóvel enquanto o meu subia e descia. Abri o diário, e ele estava cheio de textos que eu não lembrava de ter escrito. A sala do outro lado é você. Não se escute no escuro. Naquela noite, sonhei com uma entrada futura no diário. Dia 7, encontrei a verdade. Não sou mais eu. Ao acordar, o diário estava aberto na cabeceira, com uma nova frase. Você está quase pronto. No 6º dia, o diário começou a prever coisas. Uma entrada dizia: amanhã, verá seu reflexo verdadeiro. Não olhe nos olhos. No dia seguinte, fui ao banheiro e me encarei no espelho. Meu reflexo sorria com olhos vazios, buracos negros onde deveriam estar as pupilas. Desviei o olhar, o coração disparado, sentindo um frio que não explicava. Voltei ao diário, e outra página já estava escrita. Eles estão aqui. Os invisíveis. Querem seu corpo. Você os atraiu. Escrevi, quase gritando no papel. Como detê-los? A resposta veio lenta, as letras se formando como se alguém hesitasse. Feche a porta. Rasgue a cortina.
mas um de vocês ficará. No 8º dia, uma entrada me instruiu. Encontre o espelho circular. É a chave. Passei o dia procurando, tateando as paredes, batendo nos azulejos em busca de algo oco. Encontrei uma sala oculta atrás de um painel solto no corredor, um lugar que os funcionários nunca mencionaram. Lá dentro, havia um espelho redondo, grande o suficiente para refletir meu corpo inteiro. Nele, vi múltiplos eus, alguns gritando, outros sorrindo, outros imóveis, me encarando com olhos mortos. O diário escreveu sozinho em minhas mãos. Escolha sabiamente. Apenas um sai. No 9º dia, voltei ao espelho com o diário. Enquanto eu lia as entradas, as palavras começaram a queimar, o papel pegando fogo entre meus dedos. Joguei-o contra o espelho no impulso. O vidro rachou, o chão tremeu, e um som agudo cortou o ar. Acordei no meu apartamento, deitado no sofá, o cheiro de álcool hospitalar ainda preso às minhas roupas. O diário estava na mesinha de centro, intacto, com uma nova frase. Você voltou, mas a porta permanece aberta. Os dias seguintes foram um pesadelo. O diário começou a detalhar eventos futuros. Uma entrada dizia: ele está do lado de fora. Não abra a porta. Naquela noite, a campainha tocou 3 vezes. Pelo olho mágico, vi meu rosto exato, mas com olhos vazios, um sorriso torto que não era meu. O diário escreveu sozinho. A sala do outro lado nunca fecha. Eu não sei mais quem eu sou. O diário está aqui, ao meu lado, aberto, escrevendo enquanto eu falo. Ele diz que eu sou o último, mas também o primeiro. Diz que a cortina está na minha mente, que as mãos ainda me procuram, que o espelho nunca quebrou de verdade. Eu ouço passos agora. Não na rua, não no corredor do prédio. Dentro de mim. Eles estão vindo. E o diário acabou de escrever uma última frase. Olhe para trás. Se você gostou dessas histórias, inscreva-se no Câmara Secreta e ative o sininho. Porque esta foi apenas uma das muitas câmaras que escondem segredos sombrios, e o próximo mistério já está chamando por você.